E agora eu e a Maria estamos indo... É por barcos, né? São algumas agências que fazem esse passeio. Oi pessoal, eu e a Maria fizemos uma viagem fantástica a Imbituba, Santa Catarina. Nós estamos em agosto de 2023 e é justamente nessa época que elas vêm para procriar no nosso litoral, que é um grande berçário. Então, nós gostaríamos que vocês nos acompanhassem nessa aventura maravilhosa. Segue no nosso vídeo com a gente. Partimos de Balneário Camboriú rumo a Imbituba. É um trajeto de 160 km e levamos em torno de 2 horas. Chegamos em Imbituba em torno do meio-dia. Almoçamos no restaurante do Marcão, um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. E você vai almoçar literalmente na praia. Olha que vista maravilhosa. Essa é a Praia da Vila. Fica bem no centro de Imbituba, com dunas bem conservadas. Aqui da praia a gente pode avistar 2 ilhas que dão um charme aí para a paisagem. É uma praia com muito boa infraestrutura. Aí nesse morro fica a nossa pousada. Após o almoço, fomos até o Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca. Este centro fica na praia de Itapirubá Norte, na cidade de Imbituba. Esse centro de visitantes, que hoje é gerenciado pelo Instituto Australis e patrocinado pela Petrobras, é uma visita quase obrigatória para aprender sobre as baleias francas. Você verá exposição sobre suas características e comportamentos, histórias curiosas e ainda pode subir até o deck para fazer uma visualização das baleias. E aí, já no finalzinho da tarde, fomos para nossa pousada. A gente chegou aqui no estacionamento da pousada. Então, essa aqui é a Paraíso Bistrô que a gente ficou. Essa é a vista da pousada, olha que lindo, gente. Nossa. E ali na frente, não dá pra ver bem, mas tem 4 baleias ali. Estão brincando, esguichando a água ali e dando tchauzinho pra gente. Essa é a área externa, a varanda, e a área onde é servido o café da manhã.
Bom dia! Estamos aqui na praia da Ribanceira, nessa pousada maravilhosa. E agora eu e a Maria estamos indo Ver o pôr do sol. e as baleias, que nessa época do ano vem usar aqui essa praia, uma das praias do litoral catarinense, que elas usam como berçário para ter seus bebês e enfim, amamentar para depois voltar para o sul. Ai, tu fecha. O tempo tá bem fechadinho. Fechado não, é neblina. Hoje o dia tá meio nublado, quer dizer, pelo menos agora de manhã, né? A previsão ontem era que o dia ia estar ensolarado, Acho que é neblina. mas como a gente está na época de inverno, é normal de manhã tá mais nublado. Olha que vista maravilhosa. Isso aqui é muito legal. Ontem, quando a gente chegou na pousada no final do dia, a proprietária lá, o casal que são os proprietários, que foram muito simpáticos com a gente, eles falaram que tinha 8 baleias com filhotes ali. A gente chegou a visualizar umas 4 e vamos ver se a gente consegue ver as 8 hoje. Tem gente que diz que de manhã é mais tranquilo, mas pelo meu ver aqui a maré parece que está um pouco mais tumultuada do que ontem. É um caminho, que a pousada ela fica bem em cima do morro. E esse aqui é um caminho que os vizinhos aqui, parece de 3 terrenos, entre um deles o da pousada, fizeram aqui para poder ter acesso à praia, ter acesso ao mirante ali, que o pessoal fica observando as baleias. O sol hoje estava programado para nascer às 5 para as 7, é isso, Maria? 6h54. Que horas são? É 6h48 agora. Então, se a gente der sorte, a gente vai pegar um pôr do sol e pegar umas baleias aí com seus filhotes. Só lembrar que aqui a visualização só é permitida nos pontos ou da praia ou dos mirantes, né? E ontem a gente foi informada lá no Instituto de Pesquisas que liberaram agora a visualização por barcos, né? Então algumas agências que fazem esse passeio estão se cadastrando para poder explorar o turismo de visualização de baleia através dos barcos. Isso vai ser a partir do dia 15, então... Mais ou menos. Então assim, o rapaz ontem explicou pra gente que agora é o momento que eles estão cadastrando, especificando, dando as regras, né? Então, qual é a distância que o barco deve ficar da baleia, quantas pessoas, quantos barcos podem estar por vez visualizando, enfim, regras para que esse tipo de turismo não seja predatório e que vá prejudicar o descanso, né, das baleias. Afinal de contas, elas estão aqui para procriação, né, e para descansar também. A gente consegue ver. Aqui também é um ponto de visualização do pessoal do Instituto. O nome do Instituto é Instituto Australis, né?
E eles assumiram agora há pouco tempo. Ó, ali em cima está o pessoal da habitação. Então aqui tem, nesse litoral aqui, né, são várias praias no litoral catarinense, que tem essa parte de berçário, né, para as baleias. Tem vários pontos onde o pessoal, que geralmente está fazendo faculdade ligado à área, né, mas tem vários cursos, a gente descobriu que tem pessoal de geografia, veterinária, claro, oceanografia, né, biologia. Então esse pessoal faz estágio aqui nessa região, nessa época, e justamente também faz a observação das baleias, faz o estudo das baleias, né? Porque cada baleia tem uma marca característica, né? E eles ficam analisando quando chegam, em quanto tempo chegam. Enfim, é um trabalho bem bacana, bem bonito e bem válido que eles fazem. Ontem, quando a gente esteve aqui, estava bem tranquilo, parecia uma piscina, né? Só que a nossa câmera estava descarregada. E aí carregamos para vir hoje cedo fazer a observação e também ver o pôr do sol, né? Quer dizer, o nascer do sol. Ver o nascer do sol. E lá tá ele, ó. Depois do nascer do sol, seguimos a trilha pelo costão. Aqui é uma prainha que, segundo falaram, é a Praia do Amor, mas parece ser uma praia... Bom dia. Parece ser uma praia onde fica mais os barcos aí do pessoal que pesca aqui na região. Tem alguns ranchos aqui, ó. Ranchinhos. Este lugar espetacular é o Mirante das Pedras.
No retorno fizemos uma trilha diferente, que vai por dentro da mata. A gente vai aproveitar que está aqui na trilha, que não tem vento, para contar uma coisa, dizer uma verdade. Esse tipo de visualização de baleias que a gente está fazendo e o que é permitido, que só dos costões ou dos mirantes, né, ou seja, da praia, a gente só consegue enxergar pouca coisa, assim. Então a gente vê os espirros, né, os esguichos de água quando ela vem para respirar, o dorso, algumas vezes quando elas sobem, mais uma parte do dorso. Bacana! Porque muitas vezes elas viram de lado e abanam, né? Ou mais raramente aqui que a gente viu com a cauda, né? Eu tenho uma filmagem com um filhote balançando a cauda. Então, algumas pessoas podem ficar um pouco, como é que se diz quando... Decepcionada. Decepcionada. Pode ficar decepcionada de chegar aqui e dizer, bah, mas eu não vi baleia nenhuma, né? Mas a gente vê, a gente sabe que ela tá ali, que tá protegida, que tá com o filhote, mas a gente não visualiza tão pertinho como às vezes, como seria mais possível visualizar de barco. Por isso, essa atividade, né, desde que bem regulamentada e bem cuidada, né, a forma que se faz, é a mais interessante mesmo para ver baleias. De qualquer forma, né, é uma emoção muito grande quando você está ali visualizando e vê um espirro, por exemplo, né? Você sabe que aquele ser maravilhoso está ali na praia. Legal. Bom, vocês devem estar se perguntando, e aí, cadê as baleias? Pois então, a gente acreditava que ia ser bem mais fácil, mas a gente descobriu que elas realmente são mais difíceis de ser visualizadas. Então, depois de horas de ficar lá monitorando, olhando, tentando escolher os melhores lugares, os melhores momentos, e levando em conta também que o nosso equipamento é um equipamento amador, a gente não tem nenhuma teleobjetiva, né, que pudesse aproximar as baleias, mesmo assim conseguimos gravar bons momentos. Lembrando que a gente fez uma compilação das melhores imagens para vocês poderem visualizar. Então vamos a elas. A maioria das nossas imagens foram feitas do alto da pousada, dos mirantes e dos costões. E a gente só conseguia ver as nadadeiras, o rabo, o dorso e os esguichos. Quando estávamos indo embora, resolvemos parar na beira da praia, pois avistamos ali algumas baleias brincando, né, alimentando os bebês. E foi aí que fizemos a captura mais incrível da nossa viagem.
tá bem simples. Ah, Fica aí que ela acabou de... E claro, essa imagem merece replay, não é mesmo? Antes de voltarmos para casa, fomos conhecer 2 outros pontos muito bonitos da cidade de Imbituba, que é a Lagoa de Biraquera e a Praia do Rosa. A Lagoa de Biraquera, na verdade, é uma laguna, pois tem ligação com o mar. Porém, a barra passa a maior parte do tempo fechada e só é aberta em períodos de muitas chuvas ou quando ocorre a pesca da tainha. A barra, além da lagoa, também forma a Praia de Biraquera, preferida pelos praticantes de windsurf e kitesurf. Este complexo também é famoso pela pesca do camarão rosa e pela preservação ambiental, já que faz parte da área de preservação ambiental da baleia franca. Que a gente está passando pelo centrinho da Praia do Rosa, que durante o dia é até bastante tranquilo, porém à noite é bastante agitado, com bastante barzinhos, restaurantes e uma vibe bem gostosa. Essa é a Praia do Rosa. Também um berçário de baleias. Mas os surfistas gostam bastante também, porque tem boas ondas. E ela é bem agreste, tem uma área verde bem legal. Tem muito vento também. Essa é a Praia do Porto, ou Praia do Rosa, Canto Sul. Ela fica bem no final da rua onde você faz a volta, tem um estacionamento. Ela é muito fofa, tem montanhas, várias trilhas e super tranquilo. Agradecemos a você que chegou até aqui. Afinal, esse é o nosso primeiro vídeo de viagens no YouTube. Espero que seja o primeiro de muitos. Então, se você gostou, siga o nosso canal, compartilhe e curta esse vídeo. Aguardamos você para nossa próxima viagem. Até lá!